Nesse vídeo, nós vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, elas já andaram aparecendo aí no nosso curso, mas a gente agora vai falar de uma maneira mais sistemática, mais geral. Então, começando aqui, lembrando lá o que vocês viram desde a graduação, a luz ela é uma onda eletromagnética. Quando a gente vê luz, a luz ela é composta por campos elétricos e magnéticos oscilantes, e isso foi o que pavimentou aí o caminho para a unificação da eletricidade com o magnetismo, com a ótica. Então, quer dizer, desde experimentos lá antigos, como o experimento de Young, que foram aí pavimentando o caminho para conceber a luz como onda, e depois, com o sucesso aí das equações de Maxwell, a percepção de que essa onda é uma onda eletromagnética, ela corresponde a essas oscilações de campos elétricos e magnéticos. E daqui, então, a gente pode ter uma descrição unificada. Então, mesmo, por exemplo, aqui, fenômenos da ótica geométrica, aqui, como lá o experimento do prisma, né, que você consegue descrever dentro do contexto da ótica geométrica, eles podem ser pensados como um caso particular das equações de Maxwell, né, como vocês viram aí em cursos anteriores, que os relâmpagos, né, também, enfim, que ilustram aí essa conexão também. E tem uma física, então, extremamente rica. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes históricos, vocês já devem ter visto um pouco na graduação, mas o ponto que eu queria começar enfatizando é que a onda eletromagnética ela não necessita de um meio para se propagar, tá certo? Ela propaga no vácuo, ela propaga também no meio, mas o ponto central é que a onda eletromagnética ela corresponde a uma vibração de campo eletromagnético que não é redutível a uma vibração de matéria. Então, diferentemente das ondas mecânicas, né? Daqui a pouco eu vou até comentar isso um pouquinho mais em detalhe. Mas se você chegar na equação de Maxwell e disser que não tem fonte, disser que ρ igual a zero e J igual a zero, então essas são as equações de Maxwell na ausência de fonte, você tem soluções não triviais, ou seja, você pode ter campos elétricos e magnéticos não nulos, mesmo se você tiver ρ igual a zero e J igual a zero em todos os pontos do espaço. E isso pode ser visto matematicamente, a gente já apareceu algumas vezes aí no nosso curso a equação de onda. Então, das equações de Maxwell, você chega nas equações de onda, e aqui tudo em termos de constantes elétricas e magnéticas, né? Permeabilidade magnética μ0, ε0 aqui a permissividade elétrica do vácuo. E aí, quando você chega numa equação desse tipo, ou seja, novamente, para quem não fez isso nos vídeos anteriores, pausem o vídeo, demonstrem a partir da equação de Maxwell que você chega aqui nessas equações, e aí, como você já viu na equação de onda em cursos anteriores, você reconhece que 1 sobre raiz de μ0 ε0 corresponde à velocidade de propagação dessa onda. Você substitui os valores lá empíricos para o μ0 e ε0, e você vê que a velocidade de propagação dessa onda é 300 mil km por segundo. É nada, exatamente o que a gente está sendo a velocidade da luz, tá? E isso foi o ponto aí de partida para esse reconhecimento de que a luz é uma onda eletromagnética, e com todos esses desdobramentos históricos aí tão importantes. Aqui estou sendo bem breve, mas para lembrar alguns pontos importantes aí de cursos anteriores. E o ponto é que tem infinitas soluções para a equação de onda. Também já das aulas anteriores apareceram essas, que são talvez as mais comuns aí, que vocês já viram também nos cursos da graduação algumas vezes. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui um campo elétrico que oscila aqui com cosseno na direção y chapéu, aqui o campo magnético que oscila na direção z chapéu, então você tem aqui uma onda propagante na direção x, tá? Oscilando aqui na direção y chapéu e z chapéu. Isso aqui é um exemplo de solução de equação de onda. Então, a gente diz que essa solução, a gente diz que é uma onda plana. Por que ela é plana? Porque todos os pontos que têm o mesmo x, então se você pegar todos os pontos que tem aqui x igual a x0, como vocês veem lá na geometria, lá na graduação, no ensino médio, essa é a equação que define um plano, né? Então, todos os pontos com o mesmo x, por exemplo, x igual a x0, vão ter aqui o mesmo valor de campo elétrico, eles vão ter os mesmos valores de campo magnético, e é o que está ilustrado aqui nessa figura. Ou seja, você pega aqui, só para destacar, essa é a direção x aqui no desenho, né? E você tem que aqui está, por exemplo, ilustrado só o campo elétrico. Então, essas setinhas são todas iguais no mesmo plano. Se você mudar de plano, mudam as setinhas. Ou seja, a onda plana quer dizer que todos os pontos aqui no mesmo plano estão em fase, oscilam em fase, tá? E monocromática porque está oscilando todo mundo com a mesma frequência, tá bom? E essa onda, como está aqui ilustrado também no GIF da esquerda, ela se caracteriza por ter uma direção que se mantém constante no tempo. Então, se você olha o campo elétrico, ele oscila,
mas aqui nesse GIF, e nessa solução matemática aqui, o campo está sempre na direção y no chapéu. Então isso é o que a gente diz que é uma polarização linear, tá? Então, lembrando aí, o que vocês talvez já tenham visto na graduação, a gente vai fazer uma discussão bem detalhada de polarização no próximo, em outro vídeo, né? Um pouquinho, enfim, daqui a 2 vídeos a gente vai fazer essa discussão em bastante detalhe. Mas por hora que eu quero chamar a atenção é o seguinte, são soluções da equação de onda que aparecem aí desde a graduação em vários cursos. É importante, vocês vão tentar pensar um primeiro exemplo, analisem o exemplo que está aqui descrito por essa onda plana e monocromática, já dá uma intuição muito boa de várias coisas, mas isso é uma solução muito particular. Então, tem, na verdade, infinitas soluções para a equação de onda. Você não precisa ter polarização linear. Então, aqui você vê essas setinhas aqui, elas estão indicando, por exemplo, a direção do campo elétrico em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. Então, se você fixa aqui num ponto do espaço, você vê que quando o tempo vai passando, essa seta vai girando. Então, ela não está, diferentemente do GIF anterior, o campo não está oscilando sempre na mesma direção. Então, aqui é um exemplo de polarização circular. A gente vai discutir polarização, como eu disse, em outro vídeo, em mais profundidade. A onda ela não precisa ter uma frente de onda plana. Inclusive, aqui, esse exemplo aqui é bem interessante ali, que, enfim, a luz aqui carrega momento angular orbital. A gente não vai, no curso, entrar em muito detalhe disso não, mas eu vou passar material para vocês, a gente pode discutir nos encontros presenciais, mas a frente de onda ela não precisa ser plana. Outra coisa é que você não precisa também ter frequência bem definida, né? Então, em geral, você tem um pacote, como está ilustrado aqui. Para representar essa onda, você precisaria de vários modos de Fourier. Esse aqui é interessante até que está propagando aqui sem deformar, né? Que é uma coisa que no vácuo você consegue ter esse tipo de solução, na matéria em geral você não tem. Mas isso, essa questão de como propaga e tal, e dispersão, isso a gente vai estudar tudo mais lá para frente em outro vídeo. Mas então o que eu queria destacar aqui nessa introdução, então, por favor, a ideia não é que vocês tenham entendido todos os detalhes desses exemplos, a gente vai voltar neles ao longo do curso e tal, mas eu quero chamar a atenção é que esse exemplo, que é o que a gente muitas vezes começa fazendo conta e tal, é um caso muito particular, as ondas podem ser bem diferentes disso, e hoje a gente vai, enfim, aprofundar alguns desses aspectos, não todos, alguns vão ser mais feitos no curso. A questão da dispersão que eu falei, por exemplo, por enquanto nem se preocupem com isso, tá? Você vê que o pacote está propagando sem deformar, e isso a gente vai discutir bem mais lá para frente, em melhor detalhe, tá bom? Então, qual é o problema fundamental aqui nessa primeira parte do nosso curso? Ou seja, supondo conhecido aqui as fontes, o Rho e o J, determinar quem são os campos, quem é o campo elétrico, quem é o campo magnético. Como a gente disse, isso não é todo o problema do eletromagnetismo, porque muitas vezes o próprio Rho e J não são conhecidos, porque a interação com os campos também afeta como a matéria vai se distribuir, como que as cargas vão correr e assim por diante. Mas, quer dizer, nessa primeira parte do curso, e como a gente vai ver nas aplicações em breve, isso descreve bem vários sistemas físicos de interesse, vai supor que a gente conhece aqui quais são as fontes, e o problema central é determinar os campos. E aí a gente faz isso a partir das equações de Maxwell. A ideia é ter a solução geral para as equações de Maxwell, supondo conhecidas aí as fontes. Bem, como as equações de Maxwell são lineares, a gente viu algumas das consequências da linearidade, a gente pode sempre separar a equação numa parte homogênea e numa particular. Tá? Então, a parte homogênea, por definição aqui, como vocês veem lá nos cursos da matemática, né? Significa que a gente está olhando a solução sem fonte. Então, você bota ρ igual a zero e j igual a zero. E a solução particular é uma solução que seja solução para um dado ρ e j que você conheça. Então, você sempre pode escrever a sua solução como essa superposição. Nesse vídeo, a gente vai estar, sobretudo, interessado nas soluções homogêneas. Em aulas próximas, a gente vai discutir em detalhe como que a gente pode obter o campo particular. Mas, por hora, nessa aula, a gente vai justamente estar interessado na propagação de onda no vácuo, na ausência de fontes. Então, esse é o conjunto de equações aqui que a gente vai querer estudar. Antes da gente entrar nos aspectos mais matemáticos, deixa eu fazer alguns comentários conceituais. Então, primeiro eu quero destacar que a equação da onda ela aparece em física muito antes de eletromagnetismo. Você pode pensar aí numa corda vibrante, você pode pensar numa onda sonora, como está aqui ilustrado, né? São fenômenos que são descritos dentro do âmbito aqui da mecânica newtoniana. Correspondem à vibração de um meio. Então, a onda sonora corresponde ali a uma onda de pressão. Então, você tem aqui um campo de pressão em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo. Ele vai ter ali um valor. E a ideia
Por exemplo, se tivesse uma situação sem perturbação nenhuma, isso daí poderia ser uma pressão constante e uniforme, tudo bonitinho. Mas se tiver alguma perturbação, seja porque você falou, por exemplo, isso gera ali uma diferença de densidade local, que gera uma diferença de pressão no fluido, e essa informação vai propagar, vai viajar, obedecendo aqui a equação da onda. Microscopicamente, você tem aqui uma descrição em termos de moléculas. Você vê que o som corresponde aí a essa densidade, enfim, tem uma onda de densidade aí que está variando, né? Diferentes maneiras de descrever o fenômeno sonoro que vocês viram já em cursos anteriores e tal, mas é para chamar a atenção que no contexto newtoniano, onda necessita de um meio para se propagar. E isso é bem importante, porque essa equação de onda, na verdade, na mecânica newtoniana, ela vale apenas no referencial do meio, tá? E, de fato, você vê aqui, quando você, por exemplo, demonstra lá nos cursos de física básica que a velocidade do som é dada por raiz da derivada da pressão com relação à densidade, nota que esse lado direito é invariante de Galileu. Você muda de referencial, a pressão, a densidade não vão mudar na mecânica newtoniana. Mas a velocidade muda, né? A velocidade da onda muda quando você muda de meio. Então, essa equação só vale no referencial que o meio está em repouso, o meio onde essa onda sonora vai propagar. A equação de onda também só vale esse meio. Se você mudar de referencial, enfim, essa equação de onda ela não é invariante por mudança de referencial na mecânica newtoniana. E aqui que é o ponto extremamente importante. No caso das ondas eletromagnéticas, como a gente disse, elas não precisam de meio para vibrar. Elas se propagam na ausência de meio. E aí, então, essas equações, se você leva em consideração que as leis, se você supõe, né, que as leis da física são válidas em qualquer referencial inercial, agora essas equações elas vão ter que ser válidas em qualquer referencial. Você nota que aqui, nessa questão da velocidade do som, você diz que o som propaga a 330 metros por segundo, mas, quer dizer, com relação ao ar, ali onde ele vai se propagar. Enfim, se for na matéria vai ter outros valores e tal, mas o ponto é que é com relação a um meio específico. Aqui essa equação de onda que segue das equações de Maxwell, a pergunta é, com relação a quem é medido esse C? Se não tem meio onde a luz viaja, com relação a quem que você mede esse cara? E é daí que veio toda a revolução que responde pelo nome de relatividade, né? Quer dizer, a ideia de que a onda não precisa de um meio e que você tem que as leis físicas têm que ser as mesmas para todos os referenciais iniciais, faz com que agora, ao mudar de um referencial inicial para o outro, a equação de onda tem que continuar valendo. E aí já não pode mais ser as transformações de Galileu, já não pode mais ser a simetria da mecânica newtoniana. E aqui dentro já está escondida a simetria de Lorentz e, portanto, também aqui, se você quer que essa equação valha em todo referencial inercial, o fato de que a velocidade da luz vai ser o mesmo para todos os observadores. Então você vê que a onda não precisar de um meio é absolutamente profundo e revolucionário. E a gente, na última parte do curso, vai explorar as consequências disso mais fortemente, chamando atenção para discussões aí, relativísticas, né? Quero dizer que a gente vai chamar a atenção lá para frente para enfatizar que, na verdade, essa discussão já está toda aqui no fundo. A gente aqui não vai olhar para isso agora. Mas quando você escreve as equações de Maxwell, o grupo de simetria delas já é Lorentz. Vão já chamar a atenção para isso, né? Então, o ponto que eu queria destacar aqui é que essas ondas eletromagnéticas, embora do ponto de vista matemático elas satisfaçam a tal equação de onda que vocês já viram várias vezes em contextos diferentes, embora elas satisfaçam as mesmas equações que as ondas mecânicas, elas, no entanto, têm uma física inteiramente diferente. Elas têm uma física original no sentido de que são ondas que se propagam no vácuo. Tá? E agora, já que a gente enfatizou bastante isso, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, no contexto clássico, se você está dentro do contexto da física clássica, embora a onda eletromagnética possa se propagar no vácuo, até onde a gente sabe, ela foi criada por alguma fonte. Tá? Então, quer dizer, você pode ir lá, por exemplo, aqui um dipolo oscilante gera radiação que vai, enfim, ter essa informação, essa onda propagada, pode ir para os confins do universo, tá? E você vai ter campo aí propagando mesmo na ausência de matéria, mas ela foi produzida por alguém, no caso aqui, por esse dipolo puntiforme. Então, quer dizer, matematicamente a gente disse lá que o ρ e J são zero. Lembra que ρ e J são funções da posição e do tempo, né? Então, quando você diz que esses caras são zero, eu estou supondo que eles são zero em todos os pontos e em todos os instantes, tá? E isso quer dizer, é uma descrição razoável se você está longe, né, de fontes e correntes, mas classicamente, quando diz da física clássica, até onde a gente sabe, os campos eles foram criados por alguém. Então, na realidade, o mais preciso
por exemplo, no caso aqui da luz que chega para a gente aqui na Terra e que permite você ver as coisas, aqui essa imagem bonita, né, da montanha refletida no lago. Cara, no fundo essa onda, que você pode até em boa aproximação dizer que ela veio propagando no vácuo ali, que, enfim, entre aqui a Terra e o Sol a gente tem algo que, enfim, uma boa aproximação a gente pode considerar vácuo. Mas, quer dizer, na verdade, a rigor, o Rho e o J, eles não. Essa onda daqui, ela foi produzida pelo Sol, né? Não chegou do nada aqui. E, portanto, aqui dentro dessa amplitude está escondida, né? Esse E0, na verdade, é uma função da luminosidade do Sol, da distância entre o Sol e a Terra. Então, tem os parâmetros da fonte escondidos aqui em E0. Mas o ponto é que você tem uma onda que está viajando no vácuo, enfim. Você pode descrever em ótima aproximação, considerando o Rho igual a zero e J igual a zero, e toda essa discussão fica escondida aqui nessa amplitude. Você não precisa saber que ela foi criada pelo Sol para entender essa imagem, para entender a refração. Você consegue esses fenômenos todos que a gente vai estudar, considerando que tem uma onda incidente que é dessa forma. Complicação danada. Imagina se você tivesse que falar do Sol para falar nisso. Esse E0 fica como uma amplitude aí, como um dado do problema, mas a rigor, do ponto de vista, enfim, que até onde a gente sabe, essas ondas elas foram sempre criadas por alguém. Isso é diferente na quântica. Quanticamente, você pode ter, sim, campo sem fonte, o campo do vácuo. Tem vários efeitos físicos interessantes, a gente não vai estudar aqui no curso, mas é para chamar a atenção que quando você tem mecânica quântica, você pode ter campo que a gente até às vezes chama de campo sem fonte. E pode ser pensado como uma consequência do princípio da incerteza. O princípio da incerteza ele requer justamente aí que você tenha... o campo pode ser zero na média, mas você precisa que o campo quadrado não seja zero, vai ter ali uma flutuação de campo. Isso não vai aparecer no nosso curso, eu estou comentando para motivar um pouquinho. Esse campo de vácuo é responsável por efeitos como emissão espontânea, chamado efeito Casimir, né, da interação entre placas neutras no vácuo. Tem uma física bem bonita, que não vai aparecer aqui no curso, mas o que nesse curso eu quero chamar a atenção é justamente o fato de que duas coisas. Enquanto a gente estiver dentro do contexto da física clássica, as ondas elas se propagam no vácuo, mas elas foram criadas por alguém. Quanticamente, elas não precisam ser. Tem até um argumento dimensional bonito para pensar nisso, porque na quântica, como a gente tem um H cortado, a gente consegue produzir uma dimensão de campo. Está aqui ilustrada nessa raiz aqui. Tá? Esse V aqui é o volume de quantização. Não vou entrar em detalhes, isso não é tema muito, enfim, no nosso curso, mas é para chamar a atenção que você consegue, por argumentos dimensionais, construir uma dimensão de campo. E sem o H cortado você não consegue. Você precisa de dimensão de carga para construir dimensão de campo. E aí, quer dizer, dimensão de carga você precisa de fonte, né? A carga justamente vai estar ali na matéria. Então, quer dizer, em resumo, aqui o resumo que eu queria... são conceitos importantes, sutis, eu queria enfatizar antes da gente passar para a parte matemática. Mas, em resumo, é o seguinte. Quer dizer, na mecânica estritamente newtoniana, com o grupo de simetria de Galileu e tal, onda, ela corresponde à vibração de um meio. Você precisa de um meio e a onda existe quando tiver algum meio que, no fundo, a onda corresponde justamente a vibrações desse meio. Tá certo? É uma descrição coletiva, macroscópica, enfim, de um coletivo ali que está vibrando. Já quando você tem relatividade, a onda ela não requer meio, mas precisa de alguém criou. Ela pode propagar no vácuo para sempre, para onde for, mas alguém criou. E quando você tem mecânica quântica e eletromagnetismo, que é uma teoria quântica de campo, aí você não precisa nem de meio nem de fonte. Tá? O nosso curso está aqui. E, enfim, depois em cursos futuros vocês podem ver esses fenômenos todos que eu mencionei ali no último slide. Então, quer dizer, muitas vezes é mais conveniente, inclusive, você dizer que você tem uma onda incidente, plana e monocromática e pronto. Mas a rigor, como a gente viu anteriormente, dentro desse E0 está escondido alguma fonte. Por exemplo, o Sol lá que está longeão da gente, alguém criou aquela onda. E chamar a atenção que essas ondas elas não precisam estar espacialmente distantes, elas podem estar temporalmente distantes. Então aí a radiação cósmica de fundo, né? A gente podendo medir aí campos que foram criados aí, enfim, em estágios iniciais aí da nossa evolução cosmológica, né? Enfim, para encerrar esse aspecto mais conceitual, geral, destacar também que aqui no curso a gente não vai discutir muito sobre a produção de luz nas fontes, como que ela se dá. Sobretudo, a palavra luz a gente muitas vezes usa quando é radiação eletromagnética no visível. E essa radiação eletromagnética no visível, em geral, é produzida por processos quânticos. A gente não vai estudar isso no curso, mas é só para chamar a atenção para vocês que essa luz aí do Sol que a gente viu bonita ali nos slides anteriores, ela, em geral, é produzida por processos quânticos. A gente aqui no curso vai estudar
produção de luz clássica, ou seja, como é que você faz essa radiação eletromagnética classicamente, que é a radiação por cargas aceleradas. A gente vai estudar isso em detalhe. Mas já, só para chamar a atenção de vocês que essa luz visível que a gente está vendo não é carga acelerada. Em geral são processos quânticos, como emissão espontânea. Então isso aqui também fica como comentário extra, a gente, como eu disse, não vai entrar nada de quântica aqui no curso. Enfim, voltando agora para a parte mais matemática, a gente começou com essas soluções da equação de onda sem fontes, tá? Então, essas equações, quando você tem a relação ômega igual a K vezes C, você pode verificar, substituir aqui dentro, e você vai verificar que elas satisfazem as equações de onda para todo E0 e para todo B0. Ou seja, você pode escolher a amplitude que você quiser, que elas são soluções, em princípio, aqui da equação de onda, tá bom? Desde que essa relação, chamada relação de dispersão, seja válida. Tá? Verifica isso. Se vocês fizerem isso já em outros cursos, verifica que isso aqui de fato acontece. Nota que esse ômega igual a KC é o jeito aqui equivalente de escrever V igual a lambda F, onde se vê a velocidade da luz, que no caso aqui está representado pela letra C. Tá? Agora, se você lembrar das equações de Maxwell, você vai ver que, quer dizer, uma das equações de Maxwell, aqui a equação de Faraday, diz que o hot é menos dB/dt. Então, o E e o B eles não são livres. Então, quer dizer, se você pegar isso daqui, esse par, e substituir, eles satisfazem a equação de onda. Só que não parece ter nenhuma amarração entre o E e o B. Isso é esquisito. E isso já está chamando a atenção para um ponto central que eu queria enfatizar, que é o seguinte. Se você tem qualquer solução das equações de Maxwell que você encontrar, vão satisfazer a equação de onda. Aqui no caso a gente está supondo que não tem fonte, né? Tá? Então por isso satisfaz a equação de onda aqui homogênea, aqui a equação de Maxwell homogênea. Então, satisfez essa equação, satisfaz essa. Agora, a volta não é verdadeira. Isso é um ponto fundamental de destacar. Satisfazer as equações de onda não garante que você satisfaça as equações de Maxwell. E a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, mas começa chamando a atenção que as equações de Maxwell são equações acopladas, tá certo? Enquanto as equações de onda são equações desacopladas. Então, nota, por exemplo, aqui, a lei de Gauss aqui, o div de E igual a zero, né? Nota que essa equação, ela acopla o EX com a Y com a Z. Ela acopla os componentes aqui do E. Eu estou falando aqui em coordenadas cartesianas, mas quer dizer, você pode usar as coordenadas que você quiser. Mas o ponto é que quando você diz que a divergência é nula, você tem uma equação que está amarrando aqui, está acoplando os componentes, né? Se você olhar para, por exemplo, a lei de Faraday, você tem um acoplamento ainda das componentes de E por causa do rotacional, e além disso, você está agora acoplando campo elétrico e magnético. E assim por diante. Pode fazer a mesma análise para as outras. Então, para a gente entender o que está acontecendo, olha só, nota que encontrar a equação de onda, no fundo, é desacoplar as equações de Maxwell. Em parte por isso que é tão conveniente você trabalhar com a equação de onda. Então, vamos ver aqui em detalhe como é que você demonstra a equação de onda, né? Você tira aqui o rotacional, por exemplo, dos dois lados aqui da equação de Faraday. Do lado esquerdo já fica hot do E. O rotacional do E acopla as coordenadas do E. Mas olha só o que vai acontecer agora. Identidade vetorial, isso aqui é o grade do div, só que o div do E é zero, então não tem esse termo. Sobrou menos nabla 2 de E. E aqui, agora, já não acopla os componentes de E. Tá certo? Esse nabla 2, bom, daqui a pouco a gente vai abrir em componente. Do lado direito, fica menos o hot do B ponto. Só que o hot do B é essa equação aqui, lei de Ampère-Maxwell, né? E aí, você vê que aparece o E de novo. Então, agora a equação do E não está mais misturando com o B. Pode abrir essa equação em componentes. E você fica com uma equação dessa maneira. Então, você vê que o EX agora não está misturando com EY, o EY não está misturando com ninguém também. Você desacoplou as equações de Maxwell. Você facilitou resolver as equações. Mas agora, você tem que tomar cuidado. Porque agora, nessa modalidade, o EX não está sabendo que deve nada ao EY ou ao B. Então, agora, resolver essas equações aqui, você depois tem que tomar o cuidado de voltar e ver o vínculo aqui que você perdeu. Tá? Então, quando você busca soluções para a equação de onda, por exemplo, vamos ainda trabalhar aqui com ondas planas e monocromáticas. O que acontece? Você tem que, para a equação de onda, isso aqui é a solução para todo E0. Qualquer vetor é zero, desde que o ômega seja igual a K vezes C. Tá? Você pode substituir isso aqui, você vai ver que é a solução. Está sempre implícito que o campo elétrico é a parte real desse cara, né, e tal. Mas, pela linearidade, é muito conveniente de trabalhar em notação complexa, tá? Então, quer dizer, essa daqui satisfaz a equação de onda para todo E0. Mas lembra que agora a gente volta nas equações de Maxwell e vê
que a gente tem de vínculo. Começando aqui com o vínculo de div de E igual a zero. Então, essa equação acopla os componentes de E. Então, para a equação de onda, eu desacoplei e tive a vantagem matemática. Só que agora, a gente perdeu a memória dos vínculos. E a gente vai ter que impô-los. Então, para isso, para esse vínculo ser satisfeito, calculo o divergente de E. Nota que isso aqui vai ser basicamente multiplicar o E por IK. Não é fortuito, porque esse daqui é basicamente exatamente um modo de Fourier, né? Um modo puro. A gente tem aqui. E aí, enfim, a gente mostrou lá nas aulas de transformadas de Fourier. Mas não precisa saber isso aqui não, quer dizer, pode só tomar o divergente mesmo. E você vai ver então que essa condição do div de S igual a zero faz com que basicamente esse E0 tenha que ser perpendicular ao K. Isso que a gente diz que, na linguagem que a gente usou até nas aulas anteriores e tal, a onda tem que ser transversa. Isso é uma característica fundamental da onda eletromagnética no vácuo. A onda eletromagnética no vácuo, ela precisa ser transversa. Ou seja, o div de E é zero, né? Como a gente viu, essa é a ideia de ser transversa. E essa condição no espaço de Fourier, ela se traduz como K escalar E igual a zero, tá certo? Para a componente de Fourier em questão. Quando você tem só uma componente de Fourier, enfim, aí não precisa falar, só tem aquela componente mesmo, que é o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Depois a gente vai ver exemplos mais gerais. Mas sempre você tem essa característica, a onda no vácuo ela é transversa, que vocês ouvem aí, enfim, desde a graduação, né? E se tiver na matéria, aí não precisa ser transversa. Vai ter também parte longitudinal, a gente vai discutir um pouquinho isso bem mais para frente. Então, quer dizer, a onda plana mais geral que satisfaz a equação de onda aqui para o campo elétrico e as equações de Maxwell é essa equação de onda aqui com E0 perpendicular ao K, E0 transverso. É isso que está, por exemplo, ilustrado aqui no GIF. Você tem que o K-chapéu, que dá aqui a direção de propagação da onda, né? Está se propagando na direção X, tá? Nesse GIF. Então, aqui o K é paralelo a X. E o E0 está na direção Y nesse desenho. Ele poderia até estar na Z, ele poderia até estar numa combinação das duas, ele poderia até estar mudando de direção com o tempo, desde que ele estivesse sempre no plano perpendicular a X. Nesse GIF, ele está sempre na mesma direção, que é o que a gente disse que é a polarização linear, né? Quer dizer, daqui a pouco, depois, em outro vídeo, vai discutir mais geral a polarização. Nota, então, que esse E0 tem 2 graus de liberdade, né? Quer dizer, a onda viajando no vácuo ela tem basicamente 2 graus de liberdade. Equação de Gauss, né? Quando você diz que div de E igual a zero, isso daí está subtraindo o grau de liberdade, está deixando só a parte transversa da onda. E, portanto, do espaço de Fourier, uma base natural para você descrever o campo é justamente percebendo que ele tem que estar perpendicular ao K, você escolhe 2 vetores na direção perpendicular ao K. Por exemplo, y1 chapéu, y2 chapéu. Em alguns problemas você tem uma escolha natural, mais natural para escolher aqui um y1 e y2. Se estiver no vácuo, não tem. Totalmente arbitrário, você escolhe aí, enfim, 2 direções quaisquer perpendicular ao K. E aí aqui estão os graus de liberdade, você escreve o seu campo E, como sendo E1 mais a direção y1 chapéu e E2 mais y2 chapéu. Se você tiver, esse caso aqui, como só tem um modo de Fourier, mesmo no espaço direto a gente tem um K bem definido. E aí também, você pode, enfim, no espaço direto aqui, escrever esse E0 como sendo uma combinação de Y1 e Y2. Mas, no geral, o campo vai ter vários componentes de Fourier. Para cada componente de Fourier, no espaço de Fourier, a gente pode escrever isso aqui. Então, esses aqui são os unitários de polarização, tá? Que a gente vai estudar em mais detalhes depois. Então, até agora, a gente só olhou para o campo elétrico. A gente pode olhar agora para o campo magnético da mesma forma. Primeiro, a gente resolve a equação de onda, mas quando você fizer isso, a gente tem que... Agora tem que olhar os vínculos. A gente já escreveu lá a solução da equação de onda do campo elétrico. A gente teria que depois, enfim, tem que garantir que ele satisfaça aqui os vínculos. Ainda tem lá o div de B igual a zero. O div de B igual a zero vai dar basicamente a mesma condição que o div de A igual a zero deu. Só que agora a gente tem que tomar cuidado que vai amarrar as componentes do B com as componentes do E. Então esse é um caminho possível. O outro caminho é o seguinte, a gente já tem o E. Vamos usar direto a equação de Faraday. Não precisa mais resolver lá enfim, a equação de onda. Agora a gente pode tentar resolver diretamente por aqui. É mais fácil partir da equação de Faraday do que da de Ampère-Maxwell. Mas, no fundo, vocês poderiam partir de qualquer uma das duas, tá? Então, aqui a gente tem no nosso exemplo que o E é dado por... A gente escolheu esse exemplo, né, de uma onda monocromática. Essa é uma solução possível das equações de onda. No próximo vídeo a gente vai ver que tem uma riqueza bem maior. A gente já mostrou ali algumas figuras no início dessa aula. Mas, tendo aqui, então, esse E, a gente pode transformar o rotacional dele. E, de novo, se você tem aqui um modo de Fourier puro, o nabla ele vira IK, né?
E aí, enfim, como tem esse menos aqui, você tem que agora o dB dt, ele é menos IK, produto vetorial com E0, vezes aqui essa exponencial, né? E aí você pode agora integrar isso no tempo, né? Quando você integra no tempo, a função primitiva aqui vai ser essa, só que em princípio você pode somar aqui qualquer solução, qualquer função que não dependa do tempo, chamando aí de B galigráfico como função de R. Então, a princípio, se eu tenho aí uma equação, se eu sei o campo elétrico, você, usando a lei de Ampère-Maxwell, você chega numa solução a menos a menos de uma função qualquer do espaço. E a gente pode amarrar aqui quem é essa constante que sobrou, substituindo as equações de Maxwell. Então, a lei de Gauss, a gente sabe que o div do B tem que ser zero. A divergência desse primeiro termo ela já é zero. Vocês podem verificar, porque o div vai ser basicamente um K produto escalar e com esse cara que já é perpendicular ao K, então dá zero. Então o div desse B caligráfico tem que ser zero. Se você substituir as equações de Ampère-Maxwell, que também é importante, vocês vão ver que o hot do B, o hot desse termo, já dá basicamente o lado direito da equação. Tem a ver ali com a derivada temporal do E. Então esse segundo termo ele tem que ter um hot igual a zero. Então, de fato, quer dizer, até ainda sobraria aqui a possibilidade de uma constante, mas ela teria que ser constante no tempo e uniforme. Então, a gente joga fora, a gente não observa esse tal campo aí, ele teria que ser o mesmo em todo ponto do espaço, em todo instante de tempo, para todo eterno e sempre. Nunca observou esse campo, então a gente sabe ele não tem. Tá? De qualquer forma, a gente sempre pode... nota que as equações de Maxwell elas amarram os derivados de campo. Então, do ponto de vista matemático, qualquer solução que você encontrar na vida, você pode sempre superpor lá um campo uniforme e constante, mas não tem muito significado físico, que é onde a gente sabe. Bem, então, quer dizer, por fim, a gente agora tem aqui o campo magnético, está associado lá ao campo elétrico, e agora a gente então pode descrever esse GIF em detalhe, então nota que não é fortuito, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares à direção de propagação, é uma onda transversa, como a gente disse, isso segue da lei de Gauss, da eletricidade, do magnetismo, mas também o campo magnético e o elétrico são perpendiculares entre si, tá certo? Isso tem a ver aí com a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday. Então são características bem importantes. No entanto, esse exemplo é fundamental, sempre que vocês tiverem dúvida em qualquer coisa sobre onda eletromagnética, pensa primeiro nesse exemplo, é um ótimo exemplo para ganhar intuição, mas é um caso extraordinariamente particular. A gente está tratando aqui de uma onda plana, tá? Frentes de onda são planas, a gente está tratando de uma onda monocromática, uma onda que existe em todos os pontos do espaço, em todos os instantes de tempo, tá certo? Claramente uma idealização. No próximo vídeo a gente vai ver soluções mais, soluções diferentes dessas soluções diferentes da equação de onda, tá certo? Que vai trazer aspectos conceituais complementares para a discussão que a gente fez até aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, leve para o nosso encontro e no próximo vídeo eu vou destacar melhor algumas outras soluções da equação de onda, tá?